Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui hoje para mais uma vez no nosso canal para falar de um assunto hoje muito bacana, que é sobre a conexão com a ciência, entre a ciência e a espiritualidade. Claro, isso é um assunto que não se esgota, que não se acaba. Para isso nós vamos trazer, vou eu estar conversando com duas amigas e duas parceiras bem que conhecem bastante do assunto também e que vêm de caminhos diferentes, que é a Ana Gabriela, a Gabu, lá do Espaço Yoginize, e a Thaís, que é uma amiga nova de agora, mas de muito tempo, que é engenheira também e que estuda esse assunto sobre uma outra ótica, sobre uma outra visão, com uma, como diria a Gabu, com uma pegada muito mais cética do que a nossa, não um olhar tão integrativo, tão esotérico assim, tão holístico, mas com um olhar mais científico. E ela vai trazer um pouco, contar para nós um pouco dessa história dela, de como ela vê esse trabalho, de como ela vê essa conexão entre a ciência e a espiritualidade, onde essas duas linhas que parecem que são tão diferentes que se cruzam e que na verdade a gente tem descoberto que elas trabalham lado a lado, como sempre, e não em linhas opostas, não uma para cada lado, mas elas trabalham juntas. E nós temos, por conta disso, a gente tem desenvolvido um trabalho muito bacana também, que a gente vai dar um spoiler para vocês mais no final da noite, para ir falando um pouco mais o que é esse assunto, como isso se converge e quais as coisas que estão acontecendo nesses nossos tempos, né? Então, eu queria que cada uma delas, bem-vinda, boa noite, obrigada por participarem, obrigada por a gente ter esse bate-papo aqui e conversar com essas pessoas. Então vamos lá, Gabu, se apresenta, fala um pouco para quem não te conhece ainda. Ela dava passe, desenvolvimento, e resumindo bastante, logo após a minha avó fazer a passagem, que foi a pessoa que me iniciou no mundo espiritual, em que eu tive muito contato desde pequena com isso, veio a mensagem que era para eu realmente dar continuidade ao trabalho dela lá na casa dela. Então, hoje eu tenho um coletivo de cura que trabalha com várias técnicas integrativas e foco realmente no desenvolvimento humano. E a Rosa, que faz parte do espaço desde o começo comigo, a gente faz cursos, rodas de bate-papos, atendimentos, e tudo voltado para essa cura vibracional energética, mas todos os nossos cursos, as coisas mais interessantes, assim, tem muito embasamento científico, e a gente sabe de muito tempo dessas duas vertentes, e a Thaís, que vai se apresentar também agora, que chegou e a gente falou assim, bom, acho que está na hora da gente fazer realmente essa união aberta. Obrigada, Ró, mais uma vez por um bate-papo, obrigada pela parceria. E Não, é isso, tem você enche a gente de perguntas, que a gente está aqui para poder ouvir perguntas e falar. Sim, tem bastante coisa para a gente falar. Vamos ver se a gente está prevendo mais ou menos que essa live vai demorar uma hora para não ficar chato para todo mundo, porque se deixar, nós colocamos tempo, porque se deixar nós falamos mais, a gente não para nunca mais de falar desse assunto, começa a contar causos e não para nunca mais. Então vamos lá, Thaís, seja bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite nosso de fazer essa live com a gente. Imagina, eu que agradeço a vocês duas, que eu tenho brincado que são as minhas duas mais novas amigas de infância, queridíssimas, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história e do contexto, assim, como eu cheguei onde eu estou e como é que, na verdade, a minha história de vida conta um pouco da ciência com a espiritualidade. Eu venho de uma família que se declarava totalmente ateia, eu não tive nenhum tipo de educação religiosa, o que incluiu, na época, também não ter nenhum tipo de educação ligado à espiritualidade. Tá? E não era um assunto que simplesmente não se comentava, não se interessava, não envolvia o nosso dia a dia, então foi um lado meu que não foi absolutamente desenvolvido
até eu sair da faculdade. E é interessante porque não é que assim eu negava, tinha algum conhecimento e negava o status quo, qualquer coisa do gênero. Não, eu não sabia nada, tá? Nada. Até hoje eu sou o tipo de pessoa que vai no casamento católico e fica perdida no meio da cerimônia, que não sabe, todo mundo levanta, de repente todo mundo senta, de repente todo mundo fala a mesma coisa. E eu fico lá assim, gente, não tem um manual aqui para me ajudar, pelo amor, que eu não sei o que fazer. Mas não perdeu nada também. Né? Então, quando tem essa cerimônia, porque eu gosto quando eu vou numa cerimônia que alguém me explica, fala assim, ó, aí vai chegar uma hora para falar tal coisa e você levanta. Eu, opa, eu levantei, né? E não é aquelas que você fica perdida. Então, simplesmente não era um tema que participava da minha vida até os 25, 26 anos. Eu já tinha me formado como engenheira química, não trabalhava como engenheira, eu trabalhava numa empresa de consultoria em gestão e estratégia, fui para a área de administração, ligada a banco de investimento, tudo. Era uma vida bastante materialista, mas é interessante porque não era aquele negócio assim, que muitas pessoas associam o materialista com, então você é uma pessoa má, você só pensa em matéria. Não era isso, era simplesmente assim, uma pessoa sem nenhum contato com a sua espiritualidade. Tá? Até aquele ponto não tinha nada, né? Até que chegou numa fase que foi muito interessante, porque hoje, assim, quando eu vejo as pessoas falando, o meu despertar, abriu o meu terceiro olho, o meu, assim, estava fechado, de repente ele fez, né? Não foi nem despertar, foi cair da cama real, né? Foi escancarado. Só que aí você imagina, de repente, o véu cair, você começar a enxergar o lado de lá, e não saber o que fazer com aquilo. Porque eu não tinha nenhuma referência, tá? Então, assim, para mim era puro desespero, porque eu via as coisas. Só que, ao mesmo tempo, assim, como eu era uma pessoa extremamente racional, eu sabia que, assim, se eu for no psiquiatra, eu com certeza vou ser internada. Sim. Tomar remédio porque você estava ficando louca. Não tô afim. Mas aí o que eu fazia também? Como eu tinha o lado cientista desenvolvido, eu testava as coisas para falar assim, esse troço... Então, vou dar um exemplo, tá? Teve um determinado dia que tinha uma grande amiga minha de faculdade, que é minha irmã de alma até hoje, que estava com uma briga assim, com o ex-namorado, ela morando em São Paulo, o ex morando em São Francisco, e aí, assim, ele tentava tentando falar com ela, ela não queria mais conversar com ele e tal. Aí, um determinado dia, no meio da tarde, um sábado à tarde, me deu um sono louco e eu capotei no sábado à tarde. Alguém que desmaia igual a Rosa, entendi. Não, depois, isso a gente conta depois. Pessoal, eu agradeço a todo mundo que tá participando. Eu tô aqui, ó, às vezes, olhando para baixo, acompanhando também. Então, para quem estiver participando, tiver dúvida, pode mandar dúvidas, perguntas pelo chat, que a gente vai conversando, a gente faz essa interação. Então, vocês estão olhando aqui, eu tô olhando. Eu também estou olhando, a gente vai conversando com as pessoas. Então, por mais que nós não estejamos, assim, vocês não estejam no Zoom interagindo direto, pode conversar com a gente pelo chat que a gente vai respondendo também, viu? Aí segue. Aí você desmaiou. Legal. Então, desmaiei. E aí o que eu lembro, que para mim era um sonho bastante realista, o que eu vi? Eu estava com a consciência voandinho, assim, em cima da Henrique Schaumann, da Avenida Henrique Schaumann, vi um carro preto embaixo, que eu sabia que não era o da minha amiga, eu olhei e falei, que estranho. Aí, de repente, eu estava no banco do lado dela, falei, não estressa, por favor, eu estou aqui do seu lado. Você pode me levar para casa do seu ex? Porque eu preciso bater um papo com ele, que eu não estou mais aguentando a encheção do saco dele. E aí, de repente, a Henrique Schaumann virou São Francisco, eu cheguei na frente de uma casa, ele estava na janela, eu entrei, a gente começou a conversar e eu apaguei, aí eu não tenho mais consciência. Aí eu voltei, acordei depois desse sonho de mais ou menos, eu dormi por mais ou menos meia hora, né? E aí eu voltei, anotei tudo correndo, e eu falei assim, vamos ver se eu tô louca. Aí, olha, por um acaso, há meia hora atrás, você estava dirigindo na Henrique Schaumann, um carro preto, que eu sei que não é seu, ela... eu estava no carro da minha mãe. Aí eu falei assim, por um acaso, você percebeu que eu estava do seu lado? Ela,
nossa, eu fiquei realmente com a sensação, fiquei pensando em você. Falei, então, e aí eu pedi para você me indicar o caminho para casa do seu ex em São Francisco. Ela, que curioso, porque eu estava dirigindo na Henrique Schaumann e de repente pensei assim, nossa, isso me lembra tanto a Avenida tal, não sei o que, de São Francisco. E ela começou a se lembrar do caminho para casa do ex. Aí eu falei assim, não tô louca. Check. Caraca, né? velho. E aí, assim, então, por exemplo, telepatia nessa fase, assim, com essas habilidades, fica, né? Então, mas o que eu fazia? Eu testava, né? Então, eu botava alguém longe, falava assim, vamos fazer primeiro com os, né, os quadradinhos, eu acertava no mínimo 80%. Né? Aí, só que quando eu treinava com uma pessoa, eu chegava no ponto assim, que a gente tinha combinado, então agora vamos dificultar um pouco. Pegar revista, fazer com exercício com ex-namorado da época. Vamos pegar revista e aí você olha para uma coisa e o outro tem que descrever, né? E a gente tinha selecionado coisas simples para ser fácil. Até que chegou uma hora assim, a gente foi treinando, e aí chegou num ponto que eu virei para ele e falei assim, não vale, você tá olhando uma propaganda que tá cheia de coisa de churrasco, não sei o que, tem muita coisa nessa foto para eu conseguir descrever ele. Acho que a gente não precisa mais treinar. Então, assim, isso é a mente científica, na verdade, se aplicando nesse mundo para não ficar só no viajandão, sabe? Assim, do tipo, eu acho que foi isso, essa experiência, mas eu não tenho comprovação nenhuma se foi. E para mim era muito natural falar assim, eu estou viajando na maionese total ou não? Né? E aí, assim, comecei a estudar para tentar me entender, na verdade, e a hora que eu fui começar a me perguntar, você acredita em Deus? Aí eu falei, é claro. Aí eu falei, uia. Foi claro e fácil assim, a hora que você de repente... E aí eu percebi que, na verdade, não é que eu não acreditava, é só porque eu nunca tinha pensado no assunto, né? E aí eu comecei a me fazer perguntas assim, você acredita em reencarnação? Porque eu via vários desencarnados, né? Aí eu olhei e falei, mas é óbvio. Assim, não faz o menor sentido não existir reencarnação. Aí eu também não sabia que eu sabia disso. Mas, Thaís, isso você começou a se perguntar depois que você já tinha saído de uma poli, né? Para poli, quem não sabe, é a USP aqui em São Paulo. A Thaís fez engenharia química na USP. Assim, não precisa ser mais cético. Cabeção, nerd! Não precisa ser mais cético que isso. Essas perguntas todas, esse questionamento veio depois que você saiu da faculdade. Cabeção! Né? Sim, na faculdade, assim, isso não era absolutamente relevante, não aconteceu nenhum fato durante a faculdade que me incentivasse a ir atrás disso, não tinha nada. Foi só quando o meu terceiro olho escancarou que eu comecei a ver desencarnado, comecei a ver seres extradimensionais, quer dizer, porque eu sei que hoje eu sei que é isso, né? Mas na época eu só via muita coisa estranha e ficava apavorada. Sim, e como foi descobrir olho. isso? O primeiro, assim, explica também um pouco do que é. Então vamos tentar mais fácil. E aí, assim, depois, assim, você não conhecia nada, super cética, acostumada a ser extremamente acadêmica, porque seu histórico é todo acadêmico, e aí, de repente, você começa a ver isso, e onde você foi buscar informação, como você foi, não comprovar se isso estava certo ou errado, mas com certeza você falou assim, ou eu tô louca, vou pro psiquiatra, ou eu vou ver o que a internet, o que o Google me fala disso, o que os acadêmicos falam disso. Como que foi essa busca? O que aconteceu e até se foi logo em seguida ou se você travou e isso surgiu há pouco tempo? Na verdade, assim, o começo foi... Então, assim, o que eu chamo de terceiro olho, assim, é de repente você descobrir que alguém virou a chavinha e de repente você tem clarividência, clareaudiência e... Claricognição. Assim, e você faz viagem astral e ninguém te contou o que é isso, tá? Você simplesmente descobriu que você tem isso. Mas, tipo, quando você é criança, assim, você é adulto, já terminou a faculdade e de repente você descobre que você tem tudo isso, tá? E assim, agora se vira, querida, né? Então, eu comecei, no começo, eu falei assim, bom, enlouqueci, ok, lidei, assim, considerei seriamente essa hipótese, me testei, e aí eu falei, não tô louca, não.
porque tem uns troços aqui que tá batendo, então não é viagem da minha cabeça, não. É que como uma boa pessoa científica, não basta pirar, tem que certificar a piração, Eu tinha né? que ter certeza que eu estava pirada. Exato. E segundo os meus testes científicos, eu não estava pirada. Aquilo tudo, o que era ainda mais assustador, né? Aquilo tudo era mesmo, né? E aí eu estava assim, bom, então existe, né? Quando, na história de existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia, é verdade. Ferrou! E agora, o que eu faço com isso? Aí comecei a estudar psicologia e tudo mais, tentando me entender os desafios que eu estava encontrando. Eu falei assim, passa, isso não está resolvendo, né? Eu falei, vamos para a filosofia, então. Aí comecei a estudar filosofia, passa, não está resolvendo. Eu falei, cara, eu comecei a estudar todas as religiões, o que dava na frente, eu vou, vamos lá, né? E assim, apavorada de entrar em centro espírita e em casa de umbanda. Porque você via, nossa senhora. Não, eu passava na rua, olhava e já... não, obrigada. Obrigada. Cismigo, não tô pronta não para isso, né? Então, e aí assim, nessa época foi muito engraçado, que das coisas bastante diferentes que eu fiz na minha vida, Eu vou fechar a porta da varanda pelo barulho, com licença, gente. foi começar a namorar com um cara que é diácono em igreja evangélica, que tinha experiência com exorcismo. É um detalhe pouco característico. É usual, assim, toda esquina você tem uma pessoa assim. Né? E aí o que aconteceu? Ele conseguiu me ajudar? Conseguiu. Mas qual foi a forma na época em que isso foi feito? Todas as habilidades foram bloqueadas, porque eu estava desesperada, imagina, eu não conseguia dormir direito, eu não sabia mais dizer se as pessoas que eu estava vendo, as outras pessoas estavam vendo também ou não, então tinha vergonha de falar, você está vendo esse fulano aqui ou sou eu? Então, eu travei tudo isso. E travei por um bom tempo. Aí depois, assim, comecei toda uma prática ligada à espiritualidade, de autoconhecimento, práticas de meditação e tudo mais. E, assim, sempre tive muito interesse, assim, teoria conspiratória para mim sempre foi um hobby, né? Então, assim, eu mergulhei nisso, aí eu ficava toda hora, olha isso! Que hobby interessante, estudar sobre teoria da conspiração, cara. Né? Então, assim, me divirto, né? Mas, ao mesmo tempo, com o pé muito no chão, sabe? De falar que tem algumas teorias da subtração que eu falo assim, terra plana não me convenceu. Sabe? Assim, aqueles negócios que assim, eu falo, não, eu ouvi falar, vamos aprofundar nisso. E aí se aprofunda e fala. E eu sou as pessoas, vocês já viram, né, em outros calls com as amigas, que eu faço a pergunta chata, né, quando vem a história assim, não, porque então Nibiru vai entrar entre o Sol e a Terra, não sei o que, gente, pera, tem um negócio chamado gravitação, né, gravidade. Se você tiver um planeta maciço assim, entrando entre o céu e a Terra, vocês não estão entendendo que não é isso. Assim, o efeito que isso teria fisicamente não faz sentido. Vai ter que arranjar uma explicação um pouco mais elaborada do que isso, né? Porque o cérebro está sempre funcionando, né? Eu estou vendo a lógica das coisas e tem várias teorias que eu amo, mas que eu paro para pensar e falo, gostaria que sim, mas não. Isso que é legal, né? Quando você começa a entrar, porque o nosso lado espiritual, né, Rosinha, que a gente não tem essa bagagem científica como ela tem. E se deixar, cara, a gente vai para Nárnia, abre um guarda-roupa e volta a sei lá quando. Só que quando você tem alguns Quando eu vou para embasamentos... Nárnia, eu pego espécimes de rochas, levo alguns animaizinhos, levo os meus equipamentos, né? E falo, vamos para Nárnia, mas eu vou fazer uns estudinhos em Nárnia. Essa é a diferença. Você não pira muito, né? Então você começa a ter embasamento realmente. Isso que é muito legal. Não, e como isso caminha junto também, porque é isso Muito. que eu ia chegar, no que você foi estudando até pelas teorias conspiratórias, como diz você que gosta, você acaba não comprovando cientificamente, né? Mas tendo encontrando outras pessoas também ao redor do mundo, né? Que trabalham com essa questão e que acabam sendo muito não comprovando. Eles não comprovam que está errado,
que não existe, mas eles também não conseguem comprovar que... Não, eles não conseguem comprovar que existe, mas ao mesmo tempo não significa que não exista porque não foi comprovado. Então você tem alguns cientistas, alguns estudiosos mesmo, trabalhando com algumas questões que ficam muito interessante a esse respeito, né? E você tem os médicos, por mais que muita gente desconfie sobre alguns aspectos, o Dr. Sérgio, que é médico, que trabalha muito com a questão da pineal aqui no Brasil, que tem um instituto com trabalhos muito sérios voltados a isso. E até depois a gente pode deixar o link, quem tiver querendo saber um pouco mais disso. E ele tem protocolo, e ele segue protocolos muito científicos, até por conta que ele não pode expor, não é que ele pode expor, ele não quer expor o CRM dele. Ele tem que manter uma credibilidade científica perante a comunidade médica, né? Mas lá fora você tem outros cientistas, e não é de agora. A gente estava fazendo uns estudos também, depois que a Thaís, depois que a gente teve essa proximidade, esse reencontro, a gente começou a estudar muito seriamente outros assuntos também. E você começa a ver que essa questão de trabalhar ciência e espiritualidade não é tão nova, ela já vem do século passado mesmo, com cientistas, com alguns físicos, trabalhando isso. E a Thaís traz um pouco disso justamente por conta dela buscar a teoria da conspiração. Então você tem alguns trabalhos sérios em relação a isso. E ela vai contar um pouco para nós também, que alguns desses estudos eles não comprovam, mas o que eles conseguem comprovar, ok, tem um trabalho paralelo, mas eles não dizem que existe, mas eles também não negam, e isso tem um pessoal bem bom nisso agora, né, Thaís? Fala um pouco disso, de como que a ciência está lidando um pouco com esse aspecto. Olha, para quem vem da área de exatas, assim, principalmente, que é um mundo muito alheio à espiritualidade, é fácil você se perder nisso. É interessante porque tem um trabalho, um site de referência para quem gosta de entrar na espiritualidade pelo viés da ciência, que eu acho fantástico, que é a Academia de Ressonância do Nassim Haramein, que é um físico. Isso, coloca o link do site, porque assim, eles têm um curso de física unificada, que é fantástico, tá? E parte do curso, eles contam a história do pensamento científico. E aí a gente começa a perceber que, assim, quando a gente está falando lá atrás, na Grécia Antiga, que são os primeiros relatos que a gente reconhece como parte da nossa história, independente das partes que são consideradas míticas de Atlântida e Lemúria, assim, vamos começar pé no chãozinho, Grécia, né? Naquela época, por mais que não existisse uma religião como o cristianismo, existiam sim várias práticas espirituais. Isso não era dissociado da ciência. O estudo da consciência envolvia o estudo da alma, do espírito, do que compõe um ser humano. Não era tabu você estudar o que hoje nós chamamos de espiritualidade. Era parte integrante do conhecimento e do estudo e da ciência da época, né? Então, falar de éter, por exemplo, com uma conotação espiritual, não tinha nenhum problema na Grécia Antiga. E aí a gente depois tem toda uma fase em que a gente tem uma igreja católica no Ocidente muito forte, e a gente tem uma série de cientistas que muitas vezes foram padres ou estavam ligados ao catolicismo de alguma forma, avançando no conhecimento científico, mas que em nenhum momento era esperado que eles abandonassem as suas crenças religiosas. Muito pelo contrário, na verdade, para eles, uma coisa não era diferente da outra, né? Então, mesmo um Galileu, assim, tendo o fim que teve, na verdade, para ele não eram coisas dissociadas, né?
a posição dos planetas, quem gira em torno de quem, esse tipo de coisa, não significava automaticamente que Deus não existe, né? Não havia esse conflito. E aí depois, então, da Idade Média, a gente começa a ter alguns outros cientistas muito conhecidos, que é muito interessante, por exemplo, que quando a gente ouve falar de Newton, a maioria das pessoas imagina que essa parte científica materialista surgiu com Newton. Mas depois eu vou colocar também nos comentários o link de um documentário antigo da BBC sobre a vida de Newton, porque ele era profundamente religioso e, na verdade, em algum momento, ele se envolveu com a alquimia, que era considerada bruxaria na época. Então, ele tinha que fazer isso muito escondido, porque ele era extremamente arriscado para ele lidar com isso. E a parte que ficou conhecida do trabalho dele é a física newtoniana, que as pessoas acham, então, por conta disso, que ele era extremamente materialista. E não tem nada mais longe da história de vida do Newton, né? Ele era um cara atrás da pedra filosofal, como tantos alquimistas. Sim. Né? O que é super interessante, as pessoas não têm ideia. Então, é razoavelmente recente e, assim, e é compreensível que numa fase onde você podia, estudar a ciência podia te levar para ser queimado pela Inquisição, que as pessoas quisessem, na época, falar assim, não, olha, falar para a igreja, isso aqui não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver, vamos separar, para não ameaçar a igreja com o que quer que você estivesse estudando sobre o mundo físico e as leis da natureza. Tá? E isso foi evoluindo com o tempo, até chegar num ponto em que, assim, de ruptura tão grande, em que realmente hoje existem pessoas que são, como eu fui, materialistas, no sentido de acreditar estritamente na matéria. No que vê, né? No que você é capaz de ver, de sentir, de tocar, acreditar na ciência. E muitas vezes, assim, essas pessoas não percebem que a ciência se tornou uma religião. E com os seus dogmas. E aí que entra a discussão que você estava falando, Rosa, de muita gente acreditar assim, isso não existe. Então, assim, o espírito não existe. Quando, na verdade, assim, provavelmente na forma mais cientificamente correta de você falar sobre isso eu não tenho provas de que não existe. Isso é diferente de falar que não existe. Sim, porque uma coisa que é importante a gente frisar aqui, que a gente quer colocar também, é que quando a gente está falando em espiritualidade, nós estamos falando de uma coisa muito maior que acaba alcançando outras coisas que não é religião. Em nenhum momento nós estamos falando contra, pregando contra a religião que as pessoas não têm que seguir. Pelo contrário, até a religião é importante para quem se conecta, que é uma forma de se conectar à espiritualidade, de se conectar a outras pessoas, de se sentir pertencendo a um movimento de fé, a uma união. É muito importante, sim, seja qual ela que seja. Mas você tem que, acima de tudo, você que está ouvindo, a religião ela tem que ser consonante com o que você sente. Você tem que vibrar naquela egrégora, você tem que se sentir participante. Você não pode ir só por uma atividade social. Você tem que ir na religião, buscar uma religião a partir de uma coisa que você acredita de fato. Que aí sim você está unindo religião com espiritualidade, que nem sempre é importante. E só como um ritual social foi quando, nos últimos tempos, até por questões de como a sociedade veio se desenvolvendo e veio se conectando, principalmente aqui no Ocidente, né? No Oriente existe uma pequena diferença de como as pessoas lidam com a religião. Mas nós estamos aqui num mundo que é extremamente, hoje, agora, mas não no tempo presente de como a meditação traz para a gente para o agora, mas é o que agora, o que importa é o que é a matéria, o que é palpável. Então, as pessoas acabaram perdendo o sentido religioso da religião, acaba sendo uma questão muito mais de social, de um evento social e perde a espiritualidade. Então, qualquer que seja a sua religião, que você que está ouvindo a gente, que vai ouvir mais para frente, não importa. É importante você se questionar
O quanto de espiritualidade tem dentro dessa religião que você pratica, que você acredita. E isso é muito bacana. E aí você foge, você transcende um pouco a questão da religião, e aí a gente cai na espiritualidade, que está muito acima, não muito acima, que é outra coisa. É outra coisa, porque a religião é do religare, né? E o religare, as pessoas ficaram muito em torno de uma coisa exterior e acima, e só se fosse num templo, em alguma coisa, numa construção. As pessoas não tiveram o hábito de se religarem com elas mesmas dentro de casa, e não entendendo que existe uma coisa distante e nem longe. Então, a religião em si, ela não tá tudo certo com ela, porque o intento da religião é bacana, que é o religar. É que o homem, mais uma vez, com uma interpretação diferenciada, coloca aquilo que é melhor para manipular e para poder trabalhar no serviço que eles acreditam. E aí começam as religiões, cada uma pregando aquilo que ela acredita, mas no fundo, as religiões não são coisas ruins. E, na verdade, a espiritualidade e a religião teria que estar tudo junto, misturado junto com ciência, porque nunca esteve separado. Na verdade, a separação é bastante recente. É bastante recente. E aí, nesse assunto, tem um vídeo que a gente estava conversando ontem, que depois coloca o link do Rupert Sheldrake. É uma Nossa, Misha, como é que é? Do Rupert Sheldrake, como é que é isso? É aquele que eu passei no É o WhatsApp, Sheldrake, sim. Ciência e Espiritualidade. Ele está em inglês, né? Então, qual que é a história desse cara? É muito interessante. Ele é um biólogo inglês, que é pós-doutorado em biologia, e ele é professor de alguma dessas grandes universidades inglesas. Eu não lembro se é Oxford ou Cambridge, é uma das duas, mas é interessante porque ele é um cara que foi estudar realmente, do ponto de vista científico, algumas práticas que a gente normalmente associa com a espiritualidade. Então, o que você encontra no trabalho dele é assim, que ele troca o nome de algumas coisas para dar um nome científico, né? Porque existem nomes coloquiais que não são aceitos cientificamente, né? Coisas como éter, consciência, telepatia, esse tipo de coisa. Então, ele coloca o nome, né, vai falar de campo morfogenético, né, onde você troca toda a informação, em vez de falar de inconsciente coletivo, né, para ficar mais aceitável. Mas é interessante... O Pragit usa também o campo morfogenético. Sim. Tu se conhece, né? Todos os brothers, né? Você adora. E é interessante porque, assim, nessa palestra sobre ciência e espiritualidade, o que ele estava falando é que a gente, atualmente, essa separação como tem muita gente que não segue nenhuma religião, o que para muita gente, eu concordo, eu entendo, né, que muita gente questiona partes da religião, e tem várias delas em que você só pode entrar se você, né, aceitar tudo, você não pode aceitar só uma parte. O que ele fala é que a redução da prática religiosa fez com que as pessoas fossem perdendo as práticas espirituais que eram normalmente feitas dentro do contexto religioso. E isso tem sido muito ruim para as pessoas como um todo. Por quê? Porque ter alguma prática de espiritualidade faz, segundo estudos científicos, faz as pessoas mais felizes, mais saudáveis e aumenta a sua longevidade. Tá? E ele cita como exemplo um manual de religião e saúde. A segunda edição foi publicada em 2012. Ele fala que é um livro assim, dessa grossura, só com artigos científicos estudando o efeito de práticas espirituais na saúde, na longevidade e na felicidade das pessoas. Então, existe já uma grande quantidade de artigos científicos publicados sobre isso, mas não é todo mundo que se interessa pelo assunto. Então, várias das coisas que são convencionalmente rejeitadas pelos materialistas, na verdade, assim, é só falta de estudar. Exato. E muita coisa que você estava falando, que é importante a gente colocar também,
que algumas práticas espirituais estão vindo como uma roupagem hoje em dia, principalmente agora, como a questão da meditação. Você tem muitas práticas espirituais, os rituais de conexão, de respiração, de ligação com a natureza, de buscar uma conexão com esses valores. Mesmo você tem ouvido muito, não os gurus, mas muita gente da modernidade falando da questão da prática da gratidão, que você tem que acreditar, e aí você ouve vários, assim, então, o pote da gratidão, que todo dia você coloca a dose diária de gratidão, ensinando as pessoas a ter se religar com a espiritualidade, mas com, assim, tem uma roupagem de marketing, tem uma roupagem científica, médico também, mas muitos médicos também, quando você vai, eles não falam mais em somatização de doenças, mas eles procuram algumas atividades, uma prática física para liberação de endorfina, que traz um bem-estar, que traz uma alegria. Então eles dão uma outra roupagem para falar dessas práticas das quais as pessoas se desligaram, que são esses rituais não pequenos, simples, que poderiam ser diários, que as pessoas se desconectam quando entra na roda do rato e só vai. Agora, com essa pandemia, melhorou, mudou o padrão de muita coisa, ou não, depende de como as pessoas encaram, para você desacelerar e ter tempo de olhar um pouco mais para você. E aí eu acho que aparece muito essa questão de você se autorresponsabilizar sobre. Eu e a Gabu falamos muito disso em outras vezes, a gente tem conversando das pessoas se autorresponsabilizarem pela evolução, por esse crescimento, por esse caminhar. Então, quando a gente fala em evolução, a gente não está falando em ascendência, mas olhar para si. Olhar para si, buscar uma tranquilidade, buscar uma paz, ver o que está faltando para você. E isso também tem muito a ver. As pessoas, não, isso é um processo psicológico, isso é um processo mental. Não, gente, quando a gente faz pequenos atos, pequenos rituais diários, você se conecta com a espiritualidade também, isso é muito bacana. E a ciência vem de uma forma muito sutil falando sobre isso, né? Você vai no médico, o pessoal fala, não, vai andar, relaxa, alivia um pouco o estresse, um pouco disso. Isso também é um pouco de ciência, mas aí fala, não tem a ver com espiritualidade, porque não está envolvendo espírito, não está envolvendo igreja, não está envolvendo religião, não está falando em Deus, mas está, acima de tudo, falando para a gente olhar para a gente mesmo e ter esses rituais com mais tranquilidade, com mais paz. E isso é muito bacana, quando a gente une essas duas coisas. E olha, é interessante do que você estava falando, porque ele lista nesse vídeo 7 práticas espirituais que têm sido resgatadas, porque foram, conforme estão sendo resgatadas pelo que chama dos novos ateus, que são pessoas que não têm religião, mas que recuperaram práticas religiosas que são importantes para a vida. Ele cita meditação, gratidão, conexão com a natureza, relação com plantas, cânticos e cantar, rituais e peregrinação. E ele fala, então, dos benefícios dessas 7 práticas, que não precisam estar de forma nenhuma vinculadas a nenhuma religião, mas os benefícios que isso tem para as pessoas. E aí, dentro do que você estava falando, ele fala, por exemplo, que na Inglaterra é oficialmente permitido pelo governo que um psicólogo ou psiquiatra receite meditação para alguém diagnosticado com depressão, porque a meditação normalmente tem um efeito melhor do que remédios antidepressivos, sai mais barato para o governo e é mais eficaz. E aí tem explicação científica em cima disso, né? Por causa da liberação, e assim, a parte da meditação, você trabalha com o seu sistema nervoso parasimpático, exatamente, que é o que ativa o relaxamento. Então, quando você trabalha, você ativa o parasimpático, você tem um acesso na parte hormonal, na parte química. A galera sai se entubando aí de melatonina, cara, tá simplesmente acabando com o estoque natural de melatonina do corpo. E, em contrapartida, você fazer yoga ou prática de meditação, você restaura a produção de melatonina natural do teu corpo. E justamente porque tem muito artigo científico provando isso,
que na Inglaterra é recomendado, então, que psiquiatras e psicólogos receitem meditação para gente diagnosticada com depressão. E aqui no Brasil, se eu não me engano, recentemente, a Sociedade de Cardiologia recomendou meditação para quem tem problema, para quem tem cardiopatia. Porque tem outra coisa também que está ligada com a meditação, além da liberação da melatonina, ela ajuda no rejuvenescimento ou não envelhecimento dos telômeros, que são aqueles fiozinhos, aqueles encapamentos celulares do DNA que fazem as conexões, né? Então, conforme vai passando o estresse, mau humor, alimentação ruim, as práticas não saudáveis, elas envelhecem as nossas células. Todo mundo sabe disso, que a pessoa que se acaba na vida, chega uma hora que começa a envelhecer e começa a dar pane em órgãos, enfim, não só na pele, não é só a parte estética. E quando a gente fala de rejuvenescimento, não é só na parte estética, né? E a meditação, ela entra na telomerase. Tanto é que eu estou fazendo, inclusive, um novo curso do Pragit, do Stargate Experience, que ele fez o Go Enquanto, que ele fala do campo mórfico, e agora a gente está no outro de rejuvenescimento. A primeira semana que a gente tem que fazer prática diária, que ele manda as ativações vibracionais energéticas, que inclusive a gente vai entrar nessa questão, porque que a ciência, né, e o trabalho que nós fazemos tem muito a ver com isso, é uma meditação para reativar os telômeros. É focado nisso, entendeu? Vai ficar telômeros, mitocôndrias, célula-tronco e mais alguma coisa. Então, assim, eles já estão fazendo há um tempo. Já tem pessoas que fazem terapias vibracionais, que é justamente aliar a parte científica com a parte energética, e não energética mística, energética de vibração, de frequência, de ressonância realmente. E o quanto isso impacta realmente no dia a dia. Quando você pega uma pessoa que faz uma prática de qualquer terapia vibracional que seja por um tempo, quando ela vai pegar um exame de sangue, ela vai ver os números, tem diferença de rejuvenescimento. Fiz um tratamento numa paciente minha, que quando ela começou o tratamento e finalizou, que ela foi para o médico dela, que foi um tratamento de câncer, inclusive, que o cara pegou as plaquetas e falou, cara, o que aconteceu com o teu sangue? O que aconteceu com o teu DNA? Eles não sabem explicar isso. Então, assim, é onde eles não sabem explicar que a gente entra! Sabem, só não querem. Na verdade, é assim, eles não têm como comprovar, não tem como comprovar pelos padrões. Não, pelos padrões, não, mas sim, mas até aí teria que estar fazendo por eles, por toda a questão acadêmica, teria que ser todo aquele acompanhamento, colocar a pessoa na hora que faz meditação dentro de uma máquina de ressonância magnética. Sim, mas assim, mas em escala, mas aí pensa, hoje em dia, precisaria cair em escala. Precisaria cair em escala. O que é muito doido é que, assim, isso já existe. Só que como a ciência virou, para muitas pessoas, uma religião da matéria, mesmo que haja estudos científicos provando isso, vai ter gente falando, não! Tem uma outra questão também, Thaís. Química e farmacêutica. É isso que eu ia falar, a teoria da conspiração. Vamos ver, para a indústria farmacêutica isso não interessa. Meditação, substitui medicação pelo meu... Substitui antidepressivo, que é um medicamento geralmente caro e de uso contínuo. E de uso contínuo por uma meditação. Perdeu a graça. Andar, botar o pé na grama. Quanto custa isso, senhor do Bonfim? Exatamente, pois é. E para a indústria farmacêutica, Thaís, isso não é legal. Então, eu não vou recomendar isso. Eu vou fazer vários artigos contra, que dão coisa porque não quero, né? E não é nem... Aí muita gente pode me perguntar, mas a indústria farmacêutica emprega não sei quantas mil pessoas e dá trabalho para não sei quantas mil famílias. O tráfico de drogas também. Pois é, existem outras coisas. Existem outros trabalhos. E as pessoas aí têm que se reinventar. E aí você briga com outras questões que são econômicas também, de interesse, de poderio, e que foge um pouco. Mas ok, cabe a cada um perceber o que é mais interessante para você. Outra questão também, que aí eu volto a falar da questão da responsabilidade pela cura. Trabalhar nesse sentido, se autoconhecer e encarar as próprias sombras, dá trabalho, dói. Você toma um remédio, é alívio aquela musiquinha antiga, é alívio imediato, e eu não preciso encarar isso.
Então, a quanto você está disposto, você que eu digo cada pessoa, a enfrentar esses problemas, a trabalhar de outro jeito. E, mais de tudo, a ter paciência para esperar o resultado, a colheita disso. Porque não é assim, o remédio você toma, pronto, feijão mágico do João, né? Que você planta, ele já sobe, já vira e floresce. E esse tipo de trabalho não é feijão mágico do João. Você tem que esperar todo o ciclo, você tem que esperar. E isso é como você lida com a sua ansiedade para trabalhar esse tipo de questão também. Então, tem muita coisa envolvida atrás não da ciência e espiritualidade, de esperar esse despertar, esse desenvolvimento. É um caminhar, não tem atalho, né? Aí achei a palavra. Não tem atalho, né? Você tem que caminhar sozinho, não significa desacompanhado. São coisas diferentes, você pode ter pessoas ao seu lado, mas o trajeto quem tem que fazer é você. seu. E o trajeto não tem atalho. Não tem atalho. Não tem. Ou você muda, ou você caminha. Mas aí as pessoas, poxa, mas eu vou ficar sozinho, vai demorar. Vai demorar quando você começa. Se você não começar nunca, você nunca vai alcançar. Sabe? É uma questão de. Mas é verdade. É uma questão de ponto de vista. Então, não querendo falar de quanto cada um tem que estar consciente, mas de cada um olhar para você e assumir a responsabilidade do seu caminhar, né? E escolher quem que vai estar do seu lado para caminhar junto com você. Aproveitando que a gente já está aqui há 50 minutos... Sim, mas tá bem bacana, tá bem bacana. Eu tava olhando isso aqui, tá bem bacana. Mais atual. Bora! Né, de como é que a gente se conheceu aqui. A gente estava, então, acho que foi a semana passada, né? Não, peraí, Thaís, antes disso, só termina. Fala um pouco, eu não sei, a Gabu coloca o trabalho do Nassim. Fala um pouco disso. Coloquei. Você já colocou? Mas é legal o ela link, explica. Eu coloquei o link da Academy Foundation, eu coloquei aqui, coloquei do Dr. Sérgio Felipe também, do Facebook dele, e coloquei do inglês também os links aqui. Ótimo, isso é bacana, que é um trabalho bem legal. Você também. queria que falasse o que do cara estudou lá no Nassim, com o Newton, com o Tesla e afim, acho legal isso. O que aparece no site, na verdade, é interessante porque, assim, o que pode ser divulgado publicamente é uma fração do que eu sei que aquele homem sabe. Sim. Né? Então, mas ele propõe uma física unificada, unindo, assim, conhecimentos que estão aí, mas que são tabus dentro da ciência. Falar, por exemplo, de geometria sagrada, né? E entender como a geometria sagrada resolve vários problemas matemáticos e físicos e apresenta, usando um modelo de flor da vida, você chega num modelo de previsão do átomo mais preciso do que existia até então. Flor da vida. Não, tá ruim, Gabu, não deu para ver direito. Você consegue buscar uma imagem e colocar? Não, tá com a luz bem em cima, ele não tá mostrando. Procura a imagem aqui da Flor da Vida. Me já manda, porque a luz da câmera bateu bem em cima da flor, foi tudo iluminado assim, estamos indo pra luz. Estamos indo pra luz e não apareceu. E é bem isso mesmo. Como é que chama esse serviço que eu tô fazendo, gente? É curadoria de formação? O que é isso? Tá divertido. Vamos. Então, mas acho que assim, é super densa essa história do Nassim, Rosa, e não interessa para todo mundo. Quem se interessar, eu sugiro entrar no site do resonanceacademy.org, não é? Sim. E lá existe um curso, eles têm um curso gratuito que fala todo o caminho, assim, de como é que a física entrou nesse buraco de separação e qual a proposta de unificação, né, com a espiritualidade, e como usando conhecimentos que são da espiritualidade, assim, de milênios atrás, você consegue aplicá-los para resolver problemas físicos, matemáticos, químicos e chegar em resultados mais precisos, sim, resgatando esses conhecimentos, sim, né, que isso é bem interessante, né. O que é legal é que, assim, que em paralelo, desde quando começou esse processo da pandemia, né, quantas coisas interessantes
estão disponíveis pela internet, Nossa. e a gente começa a ver como eles se conectam. A gente não sabia que fulano conhecia cicrano, que conhecia não sei o que. De repente, a gente estava em 3 eventos online, na Sim, Maxim, Spragit, não sei o que, todo mundo se conhece e todos falando a mesma linguagem, que é frequência, vibração. E começa do quê? Todo mundo falando também a mesma coisa. Temos que colocar amor, temos que colocar gratidão. Por quê? O amor e a gratidão são os sentimentos de maior frequência, de maior vibração. O medo está lá no rodapé, está lá embaixo, e é o que está assolando todo mundo, que é o que entra no nosso trabalho. Nós trabalhamos com isso, com terapia vibracional. Trabalhamos para poder melhorar, elevar a frequência do paciente. Para o quê? Começar sair da frequência do medo que paralisa, né, cara? O medo paralisa você, você fica completamente congelado, você não faz nada, você vê um mundo negro na tua frente. E a partir do momento que você começa a limpar os processos que nós fazemos, que é acessar o DNA da pessoa, acessar a célula e a parte energética espiritual, por mais que não tenha, teoricamente, tanto embasamento científico, quando começa a chegar na parte celular e física das respostas, porque você tem mudança de humor. E aí você começa a ver que no seu dia a dia, esse padrão de vibração, que ele começa a mudar, a tua vida ao entorno vai começar a mudar. E não é questão de milagre. A gente fala que são pequenos milagres, mas é quando você se coloca realmente num outro papel. Volta para a autorresponsabilidade, né, Ró? Sim, porque sim. Curou de merda. Nego tá acostumado a ficar na merda a vida inteira, porque é quentinho, é gostoso. Sai, ui, que frio, mas tá na merda, tá fedendo a terra. Ai, que beleza. Aquele velho ditado que falava que sempre os opostos se atraem. Gente, não tem nada mais errado. Não, os semelhantes se atraem. Você só traz para você, nós não vamos falar disso, mas em termos falando de frequência e vibração, que é uma coisa que a gente tem estudado e buscado bastante, em termos científicos até, frequência, hertz, ondas, o quanto o som influencia os nossos sentimentos, o quanto eles vibram em ressonância com o nosso corpo, não só com o energético, com o físico mesmo, o quanto isso tem feito diferente, o quanto uma música, um som, uma onda cerebral, aí você tem todos os estudos dos bineurais, de quanto isso ressoa em termos de vibração dentro de você. Isso é assunto para outro dia, que senão a gente não para aqui nunca, tem e já tá indo e o assunto tá bom, e a gente, que bom, fico feliz que tá bacana assim, que as pessoas estão perguntando. Calma, gente, a gente vai responder todo mundo aqui, tem bastante gente comentando. Então, no final, a gente vai respondendo, vai conversando. Pode entrar. Você quer entrar para perguntar agora ou você queria que a Thais falasse mais alguma coisa? Gente, só para terminar, gente, eu acho que ainda tem que falar um pouco de como a gente começou a lidar entre nós, juntar essa questão da terapia integrativa com o que a gente está buscando. E assim, é uma coisa que a gente está desenvolvendo, que nós estamos aprendendo. Nós sabemos que nós estamos assim, como diz a Gabu, nos 20% do que a gente entendendo o que a gente está fazendo, mas está sendo um trabalho bem bacana e bem interessante, que está surpreendendo até a gente também. Justamente quando a gente começa... é topetuda. Sim, para não dizer cara de pau. E falar, é para aí, vai, mas vocês estão indo para onde? Não fazemos a menor ideia, mas estamos indo. mas a gente está com a certeza de que vai sair coisa boa. E que isso, assim, que nós estamos trabalhando muito essa questão da vibração e da frequência, e quanto mudou, o quanto a gente se alinhou em relação a isso, se alinhar assim, se colocou, parou de brigar com esse fluxo e se começou a entender, bem, qual que é a vibração, qual que é a frequência que isso emana, o que eu quero atrair, o que está acontecendo, e como isso vem mudando, e como isso foi rápido no sentido assim, quando você consegue pegar a frequência, quando você entra e quando você pega o jeito da coisa, e é muito bacana. E o que nós estamos aprendendo também é que vocês vão perguntar, mas como entra na frequência, na vibração e na frequência da gratidão, do amor? Gente, de verdade, a gente também está caminhando junto, nós também estamos aprendendo. E o que a gente vai trazer aqui para hoje são como nós estamos fazendo isso. Também não é um caminho só. Não é uma questão, cada um tem que achar o seu, mas assim, a ideia é falar, poxa, nós estamos indo também, então vamos junto,
porque aí é mais fácil ir de grupinho e até mais legal ir de turminha, né? Como diz as meninas, com as coleguinhas. Porque você troca a experiência. E claro que a gente erra também, e claro que a gente tropeça e fala, ih, deu errado, vamos voltar. Mas ter esse apoio, Sim. ter essa. E entender um pouco mais o que é essa frequência, o que é essa vibração, o que é esse sentir a partir do coração, mas diferente dos sentimentos mais. Não os mais comuns, o que a gente acha que sente, e transformar o que é um pensamento em vibração. Isso tem sido muito interessante, é o que a gente tem feito, que a gente tem buscado e que acabou unindo a gente de uma forma muito muito bacana, né? E aí tá esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, tá sendo muito legal. Então aí agora vocês podem falar mais um pouco também, que senão a gente não para nunca de falar, né? Você fala do que? Como você conheceu, é isso? Não, mas a Rosa já fez a introdução, bem legal. Não, só para arrematar, antes de entrar nas perguntas, nessa parte da espiritualidade, e que você falou agora, foi muito legal, o gancho que me fez lembrar da sabedoria do coração, né? Então, a gente viveu séculos e séculos e séculos no mental. E o mental não é uma coisa ruim. Não é uma coisa... Não ser totalmente descartável. Exato, ele não é o vilão. Não existe por acaso. Não existe. Ele tem a parte do intelecto, de organização, de criatividade, do criar, de imaginar, enfim. É muito importante a gente ter essa parte do mental. Só que as pessoas acabaram soterrando o coração. E aí deu esse rebosteio geral. As pessoas pararam de sentir, porque achavam que estavam sofrendo, que estavam se expondo, que era covarde, porque era mariquinha, sei lá o que era, que é ridículo, não chora, não faz isso, enfim. Começaram a abafar muito a parte da emoção. Isso já tem, né, uns bons séculos. O mentalismo começou em 1700. O mentalismo vai estar quebrar, né? Ficou todo mundo no mentalzão. E será que as pessoas ainda não entenderam que essa receita de bolo é um fiasco, que não está dando certo, que a gente tem que resgatar o saber do coração, que realmente o nosso centro de ser, que é o plexo solar, é o nosso eixo, junto com o coração, é o que realmente vai trazer a nossa essência, a nossa sabedoria, e pega tudo isso e organiza aqui na cabeça e vamos ser felizes. Agora, enquanto vocês tiverem medo de se acessar as emoções, acessar o que sente, vai continuar todo mundo batendo a cabeça na parede, todo mundo louco. É um medo de se acessar, é um medo de sentir, de olhar. E volta que a gente estava conversando, né, no nosso trabalho, né, Ró, que a gente está desenvolvendo aqui às 3, que acessa vidas passadas. Eu boto entre aspas porque não existe linearidade, né? Passado, presente, futuro. Existe uma época. Até a Eneida mandou para a gente um videozinho, uma animação incrível, falando que Deus ia mandar a fulano que tinha lá no vídeo para o ano de 600, não sei quanto. Se você andar para o passado, lá para trás, senão não é o passado, é uma época diferente. Então, quando a gente acessa uma época de alguma vida, e às vezes aquela época é de uma experiência não muito legal, fiz até um vídeo ontem rapidinho sobre isso, a pessoa entra em surto. Porra, não dá para falar que você foi a vida inteira princesa, que você foi um monge, que você foi um santo. A gente teve experiências assim, mas welcome! Do lado de lá também. Exatamente. Então, eu sinto um receio muito grande das pessoas em se conectarem com a essência dela, independente qual for a essência. Cara, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem coisa boa para colocar para fora, mas todo mundo também tem um lado ruim e podre para colocar para fora. E se a gente não fizer isso, a gente nunca vai ser nada. Vai ficar só orbitando em opiniões alheias, no que a sociedade fala, com quem você anda acha, e no que você acha, que a gente nunca nem sabendo o que você é realmente. Então, basicamente o trabalho que a Rosa ia falar, que a gente está desenvolvendo, as 3, eu entrei de paraquedas, tá, gente? Era a Rosa e a Thaís. A Rosa e a Thaís estavam ali, bonitinhas, se desenvolvendo, não sei o que. Aí eu falei, vocês querem mexer com alguma coisa parecida com a apometria, né? Que a Rosa... Eu falei, Rosa, é apometria, mano, o que você está fazendo? Mas não tem sido uma delícia isso, a gente virar para outra e falar assim, mas isso que você está fazendo tem um nome tal. Exato, é muito legal. E aí a gente começou, aí elas me convidaram para fazer parte verdadeiramente do projeto, e a gente se jogou nisso, e assim, as experiências, nós passamos também, as 3,
nós somos corpo-teste de nós mesmos, né? E a gente tem experiências que são muito legais e tem experiências que são muito dolorosas. Mas que são muito legais também. Exato, e que são muito legais também. Então, o teaser a gente não pode falar muito ainda, a gente não tem permissão, né, meninas, ainda. Sim, eu vou falar um pouco do. Não vou falar o que é, mas eu vou falar um pouco de como funciona e até voltando à questão do que está resgatado, que isso é independente de qualquer tipo de terapia ou de busca ou de autoconhecimento que as pessoas têm. Quando a gente fala de terapias de vidas passadas, quando você tem outros motivos falando em resgates de almas, em o que eu fui no passado ou o que eu deixo de ser de presente, a gente cai numa coisa que a gente tem. Muita gente tem falado, muita gente assim. Muitas pessoas, e o véu está se tornando um pouco mais tranquilo e mais fácil de falar disso agora, que é a questão da multidimensionalidade, mas sabe, não vou falar aqui dos multiverso Marvel, dos personagens de quadrinhos, que tem o Homem-Aranha que mora em um monte de lugar, para vocês entenderem que tudo acontece agora, mas tem uma era coisa legal que a galera assistir mais esses desenhos, esses filmes, né? Porque eu gosto também. E aí, para mim, fica muito fácil ilustrar com isso, porque é uma realidade muito, muito bacana. Mas voltando, as experiências que acontecem com a gente, que a gente traz na alma, e quem acredita, vamos dizer, em todas as. Não as reencarnações, em todas as vidas, em todas as experiências que a gente tem. Se a gente fosse manter nesse tempo que nós temos aqui, em média, vamos supor, como a vida mudou, a gente vive em 80 anos, a gente não consegue viver tudo, a gente não consegue experimentar dentro de uma vida só todos os sentimentos, todas as emoções, o passar por tudo aquilo. Então você viver várias vezes, viver em vários universos, vamos falar assim, ter várias encarnações, o que ele te possibilita? Te possibilita ter experiências concretas sobre várias situações e que aquilo te ensine para que você, acima de tudo, você tenha um não julgar, para você se entender, colocar no lugar do outro, a questão da empatia, e mais do que se colocar no lugar do outro, para você ter experiência de sentir na própria pele o que é aquilo. E aí você. E aquilo não tem uma. Ele perde um pouco a conotação da dualidade do bom, do mal. Aquilo é. Você passou por um sofrimento, aquela experiência pode ter sido boa ou ruim, mas ela acabou. Ela passou e você tem a oportunidade de recriar, de reviver aquilo, na verdade eu gosto muito da palavra ressignificar. Ressignificar não no sentido que você vai mudar o que é aquela história, que você vai deixar de ser, mas entender que, ok, que aquilo passou, que foi uma experiência bacana e que hoje você pode olhar para aquilo de uma outra forma e a partir do que você é hoje, entender aquilo e aí se você trabalha a questão do perdão, acaba trabalhando a questão do entendimento e mais do que isso, e entender que está tudo certo, que foi uma experiência bacana, que foi um aprendizado que você sofreu, mas o que isso reflete no que você é hoje, no seu autoconhecimento, na sua essência. Não importa se você foi o neto do rei Salomão, se você foi a Joana d'Arc, se você foi Cleópatra, Jesus Cristo, Se você foi o ou se você faraó foi o dono faraó dono da porra toda, que essa parte é uma delas. Ou se você foi escravo, ou se você mandou matar, né? Se você mandou matar o povo na mina, se você prendeu todo mundo, se você se foi botou fogo soterrado no por um castelo inteiro. cataclisma, não importa. O que essa experiência traz para você? Não, e eu não estou falando assim das ligações que você cria com as outras pessoas, não é isso. Mas acima de tudo, o que você entende hoje, o que você traz hoje para a sua vida, como aquilo ressoa em você, em termos de o quanto você se sente reconhecido, o quanto você se sente capaz, o quanto você se sente abandonado, o quanto você se sente amado ou não, o quanto você se sente merecedor, o quanto você. Então, isso se reflete muito no seu padrão de dia a dia e descobrir a raiz disso, não descobrir, identificar essa raiz, identificar a situação que gerou aquilo e como a partir
do agora. Você pode integrar aquilo e saber que se você não foi sempre super bonzinho, não tem problema nenhum. Hoje você. E que essa força que às vezes você acha que é negativa, pode ser uma força maior para você hoje, para você não se deixar ser iludido, não deixar ser coagido, de você ter força para enfrentar quem que você é mesmo e acolher todos esses fragmentos. E quando a gente fala que você foi, qual que é a Gente, importância de descobrir? Fala. O que você acha da gente fazer uma live especificamente sobre vidas passadas e multidimensionalidade? Porque tem muito para falar sobre isso. Eu acho. Tem bastante Tem. coisa assim. E aí, se a gente continuar, aí vai chover de pergunta. Então, assim, acho que já a gente Vamos pode já. para as perguntas e Vamos respostas. passar para as perguntas, né? Vamos, porque a gente marca uma outra live e avisa vocês Isso. falando sobre vidas passadas e multidimensionalidade, que a gente, só para dar um spoiler, a gente está chegando à conclusão que é tudo aqui agora, que não tem muito isso e tem os futuros também, e que isso é muito interessante da gente mostrar esse tipo de coisa. Então vamos lá. Tá mais fácil para você acessar aí, Gabu, as perguntas, que você tá no Eu acho que direto. sim. Eu tô pelo celular aqui, tá meio ruim. Ó, a Marcela perguntou, eu quando era criança, ela mandou acho que mais de uma pergunta, então eu vou falar a primeira dela. Eu quando era criança, ouvi uma voz de uma mulher e ela era uma voz familiar. Quando ela me dizia algo, acontecia. Eu tinha uns 7, 8 anos. O que vocês acham? Normal. Normal. Fala com ela. Não, eu ia até falar em relação a isso. Isso. É que nessa idade e não tem trava nenhuma e é muito gostoso. E a gente aprende a ser travado depois de muito tempo, justamente que a sociedade toda acaba podando. Mas é bem interessante, que normal, que bom que ela viu, como que ela trabalha com isso hoje, né? Que se ainda é normal para ela conversar com as pessoas. Era um canalzinho aberto, né? Sim. Mas uma coisa que a gente tem visto na multidimensionalidade também é que, assim, essa pessoa não necessariamente é outra pessoa. Pode ser ela mesma. Pode ser ela mesma. Ou o próprio superior dela. Ou superior. Que você identifica como sendo outra pessoa. Porque fica mais fácil, né? Essa história do eu superior eu acho muito interessante. Como eu vou falar comigo mesmo lá em cima, né? Eu acho demais essa história. Quem é esse cara, meu história superior? Quem que é ele, gente? É o nosso eu que já passa por tudo isso e é superior. Ela mandou uma outra pergunta que eu tenho. Alguém aqui vai ficar louca para responder. Olha que delícia de pergunta. Marcela também. O que vocês acham que o Vaticano esconde tantos documentos seríssimos? Tá. Então, durante toda o Império Romano, depois que assumiram o cristianismo como religião, e durante toda a Idade Média, eles foram um repositório de conhecimento da humanidade e foram guardando na biblioteca do Vaticano vários documentos do mundo inteiro com conhecimentos de várias coisas que são muitas vezes consideradas contrárias à religião cristã, à fé cristã. Tem muita coisa lá dentro, mas, obviamente, eles não têm interesse em divulgar. Mas um dia a gente vai saber. Há quem diga que nesse momento que nós estamos passando, houve resgates, né? De coisas no Vaticano. Na verdade, assim, vai ser um das últimas fortalezas a cair. Eu só espero que não façam com eles igual fizeram com a Biblioteca de Alexandria. E eu quero ir já deu, né? Eu quero ir no Vaticano antes. Voltar para Alexandria e falar assim, gente, vamos evitar. Eu estava vendo o incêndio da Biblioteca de Alexandria, Rosa. A Sofia estava lá em cima. Eu provavelmente estava. Quando eu assisti o filme O Nome da Rosa e vi pegando fogo lá naquela... Eu chorava. Eu chorava, assim, de virar uma pocinha no chão.
Aliás, o que eu ia falar, que um filme que até hoje mostra muito e é muito atual, é O Nome da Rosa. É só pegar O Nome da Rosa que você vê exatamente o que até hoje é feito em relação às informações ocultas, ocultismo, e que está ligado com ciência e espiritualidade. Acho que esse filme ele é muito bom. Mas tem parte das coisas tem telos. Então não foi totalmente perdido. Tudo bem, mas enquanto a gente não vai para telas, eu queria ter acesso à Biblioteca do Vaticano. Eu ficava lá um bom tempo, não ia ter problema nenhum. Eu acho que você vai preferir ir para telos. Tá bom, mas acho que vai demorar um pouco ainda. Pede pro Bob Leite contar. Sim. É uma boa. Pede pra ele tirar um livrinho lá pra você e falar, naquela carteirinha, né? Tira lá, tira do seu nome e empresta pra mim. Igual a gente fazia com biblioteca antes, né? Ou senão eu vou pedir pra ele baixar via PDF pra mim. Ó, estão pedindo pra gente falar um pouco de holograma. Paula pediu isso pra gente. Tá, mas holograma em termos de grade, de holograma mesmo, Star Wars, quando a princesa Leia veio pedir ajuda, aquelas coisas. Ou de universo holográfico. Exatamente. Explica melhor pra gente, Paula, se você estiver online ainda, o que você quer falar de holograma. Não sei se ela tá online ainda. Eu acho que ela tá sim. Que ela falou que ela topa a live, vê se ela escreve, fala com a gente o que... Paula, que tipo... Será que está se falando muito de que algumas coisas não são naves e sim podem ser holografia, holograma, de seres extraplanetários que às vezes não pode, que às vezes não são seres. O projeto Blue Beam. Tá. Pode ser isso também, não sei qual é a não sei. Mas os hologramas, vamos supor, tá? Eu entrando nessa daqui. Para que servem esses hologramas? Para fingir que é nave, não é? Que é ser extra, ultraterreno, não é? Aí depende do nível de conspiração que você quer entrar. Vai por nível que você quiser. O projeto, dizem as teorias conspiratórias, que o projeto Blue Beam foi criado, na verdade, para... Como a gente está numa época que todo mundo acredita assim, que vai existir a volta de Cristo, para projetar holograficamente a imagem do Cristo, tipo, nas nuvens, né? E enganar as pessoas, gerar uma comoção geral. Seriam imagens diferentes em países diferentes por conta das religiões dominantes diferentes, né? Tá. Mas isso seria feito basicamente para enganar. Ela já está respondendo, ela falou que é exatamente o que ela está falando. Tá. Conectando, outra coisa então. Nada a ver com o Blue Beam. O universo holográfico, assim, da forma como eu entendo, é o seguinte: quando você fala que algo é holográfico, é a história de você mudando a escala. Sabe a história do tanto em cima quanto abaixo? Sei. Né? Hermes Trismegisto. Você encontra, mas isso envolve inclusive cientificamente, na verdade as estruturas elas são as mesmas, você vai, e qualquer parte contém o todo. Sim, tá? Microcosmo, macrocosmo, fractalidade. Exatamente isso, e não é por acaso que a hora que você pega modelos científicos de uma galáxia, por exemplo, não é diferente de um átomo. Sim. Né? Sim. Então nesse sentido assim, você só vai mudando a escala, sim, mas você tem a mesma coisa. Você tem aquele vídeo, Gabu, que era a partir do olho, que subia e que voltava? Eu lembrei daquele vídeo. Eu vou pegar. Já vê se você acha, já disponibiliza ele também, porque ele diz muito sobre isso. Isso do ponto de vista físico. Quando você fala do ponto de vista da consciência, não só a compreensão, mas é a capacidade de acessar essa parte superior da consciência que conecta tudo. Então, e é viver o somos todos um. É isso que eu ia falar, é o se tornar uno com o universo. E aí, para os mais antigos, e aí agora pegando a coisa, o uno com Deus, que somos todos um, que somos todos filhos do mesmo Pai, que somos todos irmãos, como dizia Jesus, porque a gente falar assim, é tudo a mesma coisa, no sentido, a gente ressoa, faz parte do todo. Isso é muito, muito bacana.
É isso mesmo. Cada um tem todas as consciências dentro de si, de uma certa forma. Sim, Né? sim. Era isso, Paulinha, que você queria entender? Você queria dar mais uma esmiuçada a respeito do universo holográfico cósmico? E A aí, senhora esse responde aí. todos somos todos um, aí voltando para o que a gente está falando, e justamente por isso a capacidade de se curar, de se regenerar, de se transmutar e de ser esse ser superior supremo é de acesso a todo mundo. Aí você vai falar, poxa, mas não é todo mundo. Mas calma, com o que. Aí voltando, o que a gente sempre fala e o que a gente vem batendo nessa tecla. Então, com o que você se conecta, com o que você vibra. Não significa que pelo fato de você não conseguir se conectar e vibrar com isso ainda, que não exista em você essa capacidade, que é só uma questão de você ajustar, fazer esse ajuste de foco, esse seu ajuste de olhar, e aí sim as coisas, o seu fluxo começa a andar lindamente. Não significa também, gente, que no mundo que a gente não entende, que não vão ter desafios, mas a forma como isso se resolve, a forma como a gente se porta em relação a isso, fica muito mais leve, fica muito mais fluida. Né? A gente encara de outras formas. E sim, algumas coisas realmente deixam de acontecer, porque você não está mais naquela sintonia. Isso é muito interessante. Era isso mesmo, ela agradeceu. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vocês querem? Essa é a hora das perguntas. Sim, até porque já acaba ficando chato e a gente já falou que vai fazer uma outra live. Já faz 1h20 que nós estamos falando. Exato. Tem pano para manga demais. É um assunto que não acaba. E de multidimensionalidade, entender que vidas passadas a gente transformou isso em multidimensionalidade na compreensão de hoje. É muito mais. A gente tem histórias assim, sem fim, sim. Né? Sem fim. E e faz muito mais sentido quando você entra no termo da multidimensionalidade. Sim. Você se solta mais em relação a um padrão que é passado. Há um padrão religioso de vidas passadas, de nada contra, de karma, de que tenho que vir para pagar, de que vou conhecer pessoa que resgate que eu tenho que fazer com ela, porque é tão difícil e porque não sei o que. Quando você entra fica mais leve, é mais palatável até também, né? A gente consegue lidar com isso de uma forma mais tranquila, que não porque tira a culpa, né? Você sobreviveu e cai para a responsabilidade. E mudar a questão da culpa para a responsabilidade também é uma outra dica que é muito interessante também. A culpa também e muito vem libertadora. Da igreja, né? Hã? Sim, a culpa é total. De igreja, porque não tem que ter culpa realmente, né? E é isso. Culpa e julgamento. Ô, Senhor do Bom Fim, que bela invenção, não é mesmo? Culpa, julgamento e o pecado, né? Aquela coisa de transgredir. Mas assim, vamos parar, a gente conversa. Vamos despedir. Eu acho que a gente pode fazer. A gente não vai demorar muito para fazer essa outra live, até porque eu acho que ela é bacana. A gente avisa vocês aqui pelos nossos canais também. Gente, muito para as duas, Gabu e Thaís, muito obrigada por vocês participarem, por disporem desse tempo de vocês, por estar aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente também. Obrigada mesmo. E obrigada para todo mundo que participou, que está aqui com a gente, conversando. Agradeço o pessoal comentando que foi um papo leve, descontraído, que estava bom. Poxa, que bom. A gente faz com muito coração e a ideia é essa leveza mesmo, tratar as coisas de uma forma mais gostosa. E se vocês tiverem sugestões para os outros assuntos, outras coisas que queiram questionar e saber, entre em contato com a gente de qualquer jeito. Vocês conhecem a gente, que a gente fala, bem, nós sabemos falar disso, não sabemos, e se nós não soubermos, a gente vai atrás de quem sabe. Quando eu crescer, vou trazer o Nassim Haramei ou o Mark, amigo lá da coisa, para fazer uma live aqui com a gente, com tradução simultânea e tudo, porque eu sou dessas. Inshallah. Que eu sou dessas, que eu quero gente assim para fazer entrevista do nosso canal, entendeu? E agora eu tô jogando pro universo assim, venha cá que nós vamos... Convidado Nassim Haramein, que é onde ele vier falar do Ark aqui. Eu vou casar com o amigo dele, o Mark Sims.
E vou dar aqui para todo mundo. Aí, Gabu, não se emociona, amiga. Calma, respira, respira. Eu aceito, Arca. Ué, vamos Eu confiar. também. O Arca eu também. É isso. Então tá bom, deixa eu ficar quieta e Obrigada, vocês Rosa. falam. Obrigada, galera. Gente. Uma linda noite para todo mundo aí, gente. Muito Beijo, obrigada. beijo. Mandem sugestões, o que acharem. Bem tratado, graças a Deus. Pode falar o que vocês acharem que a gente pega e ressignifica, né, doutora? Isso. Sem mimimi, sem lesco-lesco. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Nós estamos aqui interrompendo a ligação agora. Beijo.